Olá, tudo bem? Estamos começando mais um AgroUrbano TV, o programa que conecta o campo à cidade. Hoje vamos voltar a falar sobre o azeite de oliva produzido aqui no Rio Grande do Sul. Vamos mostrar como você pode identificar um autêntico azeite extra virgem e também como reconhecer e evitar os azeites falsificados. Afinal, qual é o melhor azeite? Nós vamos responder tudo isso e muito mais no AgroUrbano TV que está no ar. O azeite de oliva é um dos produtos mais falsificados do mundo e as fraudes aqui no Brasil estão cada vez mais sofisticadas. Por isso, no AgroUrbano de hoje, vamos mostrar não só como você pode identificar esses produtos, mas também como reconhecer e onde encontrar os azeites premiados e produzidos aqui nos campos gaúchos. Mas antes de tudo, é preciso a gente entender uma questão bem simples, mas que vai nos ajudar aqui a entender sobre tudo que a gente vai falar no programa de hoje. Qual seria a diferença entre azeite de oliva e azeite extra virgem? Bom, nada melhor do que falar com um professor no assunto, né? Olá, Sandro, tudo bem? Olá, Emerson, como vai? Tudo bem? Tudo certo. Essa pauta de hoje é interessante, né? Olha só, eu estou super sossegado hoje, porque a gente tem convidados que podem falar horas sobre o assunto e eu posso ficar aqui tranquilo na minha cozinha preparando o prato que eu escolhi para hoje. Mas, né, respondendo à tua pergunta, todo azeite extra virgem é de oliva, mas nem todo de oliva é extra virgem. E entre uma coisa e outra tem um universo que a gente precisa entender. Inclusive entender que o de oliva, que não é extra virgem, não é necessariamente ruim. Então, tem muita coisa aí nessa história. Tu mais que ninguém, com essa experiência aí de degustador internacional, aí também vai nos ajudar bastante a entender todas essas questões. Mas vamos logo apresentar aí os nossos convidados, né? O Christian Vogue, ele é olivicultor, é um cara aí que tem uma experiência bacana, né? Também é proprietário da marca Milonga, vai trazer aí para nós aí bastante informações legais aí sobre o setor. E também o Ricardo Furtado, ele é auditor fiscal federal, agropecuário, é uma pessoa que vai poder também nos dar informações aí sobre o que está sendo feito para tranquilizar o consumidor nesses aspectos que a gente vai abordar hoje. Mas aqui no programa, no AgroUrbano, a gente sempre tem a receita, a famosa receita do professor Sandro Marques, e hoje não vai ser diferente, né, Sandro? É isso aí. Hoje eu escolhi uma receita que está no meu guia de azeites, né, o Extra Fresco Guia de Azeites do Brasil, e aproveitando que a gente está aqui entrando no final da safra dos morangos, né, e eu gosto sempre de trazer alguma coisa sazonal. E essa receita, ela é adaptada de um clássico que todo mundo conhece, da cozinha do Oriente Médio, que é o tabule. Só que, em vez do trigo, eu estou usando a quinoa, que é aqui da América do Sul. E olha só, em vez do tomate, eu vou usar morango. Sabe por quê? Morango tem doçura e acidez. Por ter doçura e acidez, ele funciona super bem com os nossos azeites. O azeite vai potencializar todos esses sabores e deixar essa salada super nutritiva, alegre, festiva e boa aí para a primavera que está começando. Que maravilha! Legal, gostei. Você hoje está bem bonito, né? Tem as imagens aí, tudo bacana. Vamos começar esse nosso bate-papo, então? Vamos ver com o Ricardo. O Ricardo vai poder nos dar aí um pouco desse panorama do que se faz hoje, o mapa, né, e o pessoal, em relação a essa questão dos azeites falsificados. Ricardo, muito obrigado pela presença aí, seja bem-vindo ao AgroUrbano. Eu que agradeço, né, Emerson, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um abraço para o Sandro aí. Espero que esse tabule esteja bom mesmo. Agora,
via computador não dá certo, tem que ver ao vivo isso aí, né? Todo mundo fala isso no programa. Eu troco por covardia. Isso é covardia. Mas, Emerson, assim, ó, o Brasil é o segundo maior importador do mundo de azeite, né? E como isso é um problema mundial, não é só o problema do Brasil, não é? A questão da falsificação é o segundo, como você falou, o segundo produto mais falsificado do mundo. Então, junto com o vinho e o leite, né, são produtos que têm problemas sérios no mundo todo. E vendo sobre esse aspecto, o Ministério da Agricultura, que nós não tínhamos regras, você sabe que o Estado ele só pode intervir quando tiver de acordo com a lei, né? Nós não tínhamos lei nenhuma, né? Então, em 2012, então sai o primeiro, a Instrução Normativa 01, né, que a lei estabelece o padrão de qualidade para o azeite e para os seus adereços, digamos assim, né? Então, a partir daí, o Brasil começa a montar uma série de equipamentos, principalmente um laboratório. O Brasil tinha uma regra, tem uma norma, porém não tem como analisar esses azeites. Porque a iniciativa privada, como o volume de azeite era muito pequeno, né, para pagar o custo de um laboratório, que custa é muito caro, né? Nós precisávamos ter um laboratório oficial para fazer as análises oficiais, né? E esse laboratório começou a ser montado na Embrapa Clima Temperado, já nos idos de 2014. Então, agora, recentemente, esse ano, que ele foi conseguir ser credenciado pelo Ministério da Agricultura. Ele foi acreditado pelo Inmetro e credenciado pelo Ministério da Agricultura. E há cerca de um mês nós encerramos o processo com um curso de classificadores vegetais, onde um grupo de pesquisadores da Embrapa e do Ministério da Agricultura fizeram esse curso para poder emitir os certificados oficiais de classificação desse azeite. Então, a partir de agora, nós podemos, né, fazer, além da fiscalização que já era feita, né, também fazer o acompanhamento desse processo. Paralelo a isso, o Ministério criou, né, montou 2 laboratórios oficiais do Ministério da Agricultura, no Lanagro, onde são feitas as análises das perícias que nós fazemos, das fiscalizações que nós fizemos no azeite que encontramos no mercado nacional, né? Principalmente nos supermercados nas redes varejistas e atacadistas. Então, hoje nós já estamos na terceira ciclo de fiscalizações e nós já conseguimos identificar alguns avanços, principalmente no rótulo, né? Nós não somos contra o azeite virgem ou lampante, não somos ou refinado, né? Porém, isso tem que estar descrito no rótulo, né? O consumidor tem que estar ciente do que está consumindo. Você falou aí alguns tipos, né? Alguns nomes aí, né? O lampante, essas coisas. Eu acho que talvez a nossa audiência tenha até uma dúvida nessas diferenças. O Sandro vai explicar para nós. Mas vamos lá, talvez, falar com o Christian Vogt, ele que é olivicultor, como a gente disse. Você está em Salvador do Sul, Christian, porque o cenário aí está maravilhoso, está muito bonito. Boa noite aí, obrigado pelo convite, Emerson, Sandro aí, que já é colega de longa data, e o Ricardo, até por intermédio do Sandro, que andei conversando um tempo atrás aí a respeito de azeite. Na verdade, eu estou morando em Montenegro, que é pertinho de Salvador do Sul. O Sandro tiveram esses dias a conversa com a minha família, né? A nossa família é de Salvador do Sul, então aqui atrás é Montenegro mesmo, então eu estou aqui em casa aqui. Muito bacana. Christian, o que vocês fazem aí na Milonga? E aí eu queria até, de repente, que tu contasse um pouco, né? Para se diferenciar no mercado, obviamente, a gente sabe, para quem conhece, é uma diferença muito grande, mas que tipo, né? Se diferenciar, que tipo de ações, como você se apresenta para o mercado, né? Para o consumidor, que muitas vezes até é leigo nesse sentido, para se diferenciar desse mar, né, de azeites aí que tem características bem diferentes, né? Certo. A Milonga é uma marca de azeite, né? A gente começou basicamente há 2 anos com essa marca. O foco do Milonga é só azeites de alta qualidade, ou seja, extra virgem até
não só a classificação extra virgem, mas dentro do extra virgem, depois a gente pode até comentar um pouco, né, vai um pouco além, né, dessa classificação do rótulo, que obviamente é importante, né? Nós como produtores, isso que o Ricardo falou, a gente sente na ponta, né, a gente vê essa concorrência desleal, né, no mercado, né, mas o nosso papel é justamente esse, é educar o consumidor, o papel que vocês têm feito, o Ibroliva tem feito, né, através do Sandro e contigo aí, é de educar o consumidor em primeiro lugar para ele conseguir diferenciar, né, e não ficar simplesmente baseado no rótulo. A gente sabe que isso é extremamente importante, mas principalmente a gente educar de como o próprio consumidor conseguiria diferenciar isso, né, assim como hoje acontece na cadeia do vinho, né, que a gente sabe que é um ótimo exemplo, né. O rótulo não quer dizer muita coisa, né, porque o consumidor já sabe diferenciar a qualidade, né, e assim a gente quer buscar com azeite. E o Milonga tem feito isso, faz parte desse rol já de azeites gaúchos, né, que buscam, que a gente sabe que a nossa vocação seria aqui para fazer azeites de altíssima qualidade, né. Hoje a gente não tem essa vocação ainda de competir com azeites lampantes ou azeites até virgens, né. Talvez virgem alguma coisa no futuro, né, a gente pode até conversar, mas eu diria até refinado não é o caso, porque teria que ter um volume muito grande para justificar indústrias. Então o foco hoje, como eu vejo, pelo menos, né, e nós vemos para o azeite gaúcho é buscar alta qualidade, se diferenciar pela qualidade, né, e educar o consumidor para ele conseguir diferenciar isso, né. Emerson, explica para nós essas diferenças aí do lampante e tudo mais. Vamos lá. Para um azeite ser classificado como extra virgem, de acordo com uma normativa internacional, inclusive, né, do Conselho Oleícola Internacional, ele tem que obedecer a uma série de parâmetros químicos e parâmetros também organolépticos, ou seja, nariz e boca, né? Então, o Cris, quando ele esmaga as azeitonas e produz o azeite, ele pode mandar esse azeite para um laboratório. Esse laboratório vai checar uma série de parâmetros, que são condições necessárias, mas não suficientes. Quais são essas condições necessárias? A primeira é a acidez. Então, o azeite extra virgem tem que ter menos do que 0,8% de ácidos graxos livres. Passou de 0,8, ele já não pode ser classificado como extra virgem, ele é um azeite virgem. Para cima de 2%, ele é classificado como lampante. Não só não pode ser classificado como extra virgem, como não pode ser classificado como virgem, como não pode ser consumido. Porque a taxa de ácidos graxos livre dele já é muito alta e imprópria, então ele pode ser refinado. Agora, vamos voltar para os virgens. 0,8% de acidez, de taxa de ácidos graxos livres, não é o único parâmetro químico. A gente vai olhar também uma série de parâmetros que a gente encontra no rótulo da garrafa, que são muito importantes para o produtor, mas para o consumidor, às vezes, são meio... uma sopa de letrinhas ali, né? Isso gerou... Eu vou me estender um pouquinho, Emerson, porque para conseguir dar o quadro completo aqui, né? Depois eu vou voltar ali para a cozinha e quero ouvir os nossos convidados. Perfeito. Essa história da acidez ser ali o primeiro da lista gerou até uma percepção errada do mercado, inclusive de muitos produtores, o que me incomoda, que é ficar vendendo azeite na base do minha acidez é muito baixa. Por quê? Obviamente, de 0,8 para baixo, tem muita coisa que pode acontecer. Eu posso ter um azeite de 0,1, tem muitos aceites brasileiros com 0,1 de acidez, mas é errôneo a gente comprar o azeite baseado unicamente neste parâmetro. Porque mesmo com essa taxa muito baixa, ele pode ter outros defeitos que foram introduzidos no processo produtivo. É mais ou menos assim, ó. Eu costumo comparar a compra de um azeite baseado na acidez baixa com você escolher alguém para você casar baseado na foto dele quando era bebê. Então, você pega a foto de bebê, fofinho, bochecha rosada, aquele olhinho falando assim, me abraça. Só que ele vai crescer, ele vai evoluir, muita coisa pode acontecer até a hora de você efetivar o casamento, né? Então, ele é um parâmetro muito importante para o produtor, de fato mede a qualidade do fruto ali na extração,
mas tem outras coisas que podem acontecer. Bom, então, a gente tem essa sopa de letrinhas do parâmetro químico. Agora, mesmo se o azeite tiver 0,8 abaixo de acidez e os outros parâmetros dentro da normativa, ele ainda tem que obedecer alguns critérios organolépticos. E aí a gente precisa de um painel sensorial que vai cheirar esse azeite, provar esse azeite e falar, ele tem frutado, ele tem picância, ele tem amargor e ele não tem nenhum defeito. O que é defeito, né? Você pode, num golpe de azar ou de desleixo, você pode deixar azeitonas sujas caírem na hora de você esmagar. E aí, essas impurezas que vão ser esmagadas, trituradas junto com a azeitona, vão acelerar uma série de processos químicos que vão introduzir aromas desagradáveis no azeite. Ou seja, preciso do químico e preciso do nariz em dia. Precisamos juntar essas duas coisas e aí sim eu posso falar que ele é extra virgem. Pelo que eu estou entendendo que vocês estão dizendo, existe uma classe superior de azeites que seriam os extra virgens. E depois, né, teríamos menos os olivas, enfim, os virgem, até chegar nos lampantes, né? O importante é o consumidor saber diferenciar, saber entender por que ele, quando ele vai no supermercado, existe aquele azeite de R$18 e o azeite de 40, 50, 45 reais, enfim. Eu imagino que também o pessoal... tem que ter esse conhecimento para, de repente, poder entender o valor que aquilo tem. Eu imagino vocês também, né, Christian? Vocês têm essa preocupação em mostrar o valor do produto de vocês, né? Não só o valor de toda a preparação, mas o valor também nutricional, enfim, a qualidade do produto, né? Emerson, até eu falo assim que conseguir um azeite extra virgem é muito fácil aqui nas nossas condições, que a gente processa a fruta rapidamente no próprio pomar, a gente cuida da temperatura, a gente cuida dessa condição que o Sandro falou, da fruta não cair no chão, a maturação da fruta, normalmente a gente escolhe ela muito mais verde, né? Então, uma série de condições que fazem um azeite ser de extrema qualidade, e assim, eu tento não ficar muito preso à questão do rótulo, da questão do extra virgem. Obviamente que o extra virgem, ele é uma qualidade superior dentro dessa, só que ele é uma classificação dentro do extra virgens, vai ter uma enormidade de azeites, que aí como o Sandro falou, eu entendo que o nariz é mais importante do que toda a questão química, né? E o consumidor está muitas vezes preso com essa questão do químico, da acidez. Começamos a falar de peróxidos, que são extremamente importantes, como o Sandro falou. Nós, no campo, a gente olha esse dado, depois que é processado, a gente consegue medir se o nosso tempo de processamento foi bom, se a maturação estava boa do fruto, se a formação dele foi boa, mas o que vai guiar, né, o nosso consumidor e a qualidade desse azeite é o nariz, né, é a prova desse azeite. Então a questão, a gente sempre fala, é tentar educar o consumidor para ele conseguir diferenciar um azeite. Aí sim, o céu é o limite até de valores, né, depende de quando a pessoa quiser pagar, porque tem azeites que são fantásticos, né, e assim... E dentro do extra virgem. E assim como tem azeites que são extra virgens que passam por extra virgem ali no limiar, né, Sandro? Vamos retomar com o Ricardo. Ricardo, o consumidor pode ficar tranquilo quando adquirir um azeite gaúcho, pode ter certeza que aquele azeite é autêntico. Isso podemos dar essa tranquilidade para o consumidor, né? Olha, o bom azeite é aquele consumido próximo da nossa casa, né? Que é consumido, às vezes, por uma pessoa conhecida nossa, que a gente tem a confiança do olho no olho, né? O azeite, como já falaram, ele tem que ser produzido jovem, né? E tem que ser consumido o mais rápido possível. O azeite não é como o vinho, que o vinho vai envelhecendo, vai melhorando, né? O azeite, ao contrário, é um produto vivo, e é fruto de hidrocarbonetos. A gente sabe, deixa eu só fazer um acréscimo, né? Todo hidrocarboneto, ele se degrada, são 4 fatores que degradam ele muito rápido, né? O calor, a luz, o oxigênio e o tempo, né? Talvez o pior seja exatamente a presença do oxigênio. Então, quando eu abro a garrafa, né, eu tenho que consumir ele rápido, porque ele começa a expor esse hidrocarboneto ao oxigênio, e ele vai começar automaticamente a atacar as moléculas de carbono, liberando 3 substâncias principais: CO2,
água e ácidos orgânicos. E aí que vem o conceito de acidez, né? A acidez vem a liberação de ácidos oleicos, né? Livres, que é o principal componente majoritário do azeite. Quero completar, o Sandro falou exatamente no Conselho Oleico Internacional, a norma brasileira não é norteada pela norma do Conselho Oleico Internacional, que é mais frágil que a brasileira. A brasileira ela é norteada pela norma europeia, onde nós temos a classe de azeite virgem, né? Na classe de azeite virgem, ela se divide em 3, né? O extra virgem, o virgem e o lampante, né? A classificação dentro do Conselho Oleico Internacional tem uma quarta, que é essa virgem, corriente e lampante. O corriente, pela classificação do Conselho Oleico Internacional, já é o nosso lampante. Esse não pode ser consumido por ser humano. Ele tem que ser destinado ao refino ou à indústria química, né? Então, depois nós temos uma outra classe, que é a classe de azeite, né? Que aí vem os tipo único. Então, é o azeite refinado, né? Que pode ser misturado com extra virgem, que é da outra classe. Então, por isso que eu digo, o rótulo, nós não podemos desmerecer o rótulo desde que ele esteja certo, né? Então, qualquer embalagem no Brasil, se eu entrar dentro do supermercado, praticamente todos os alimentos, eles têm alguma interferência no Ministério da Agricultura, alguma inserção, alguma fiscalização, e o Ministério trabalha com o rótulo. Aquele produto, ele não pode dizer, se ele é um extra virgem, ele tem que ser um extra virgem. Então, como o Sandro já falou, ele tem que ter todas as características sensoriais importantes e ele não pode ter defeito, certo? Como é que nós funcionamos? Né? Nossa instrução normativa, ela é baseada, tem o anexo 1, né, já falaram que é acidez, decaimento de peróxido e delta K. Então, esse norteia a qualidade do azeite. Então, nós vamos ver se o azeite está bom, se está ruim, se já está oxidado, se não está oxidado. Temos o anexo 3 e 4 que vai dizer a identidade do azeite, se existe mistura. E com o que ele está misturado? Com óleo de soja, com óleo de palma, não é? Com óleo de babaçu. Então, uma infinidade de possibilidades que pode vir misturado. E temos o anexo 2, que é exatamente a análise sensorial. Então, quando pegamos uma garrafa no supermercado, nós vamos levar para análise e nós vamos fazer as análises. Caso ele seja reprovado como azeite essa virgem, né, ele vai para a classe lampante. Se não, se ele é aprovado como lampante, se ele é o virgem ou extra virgem, ele vai para análise sensorial, né? Se a análise sensorial ele encontrar algum defeito, então ele é classificado como virgem, e se não tiver defeito, ele é classificado como extra virgem. Então, esse o nosso procedimento, sempre de forma legal. Então, por isso que é importante o rótulo estar condizente com o que tem dentro da garrafa, certo? Então, tanto que nós estamos vendo já uma modificação já na indústria, vários indústrias já se adaptando, nós não vemos mais o nome extra virgem. O extra virgem é como se fosse um sarrafo daquele cavalo que pula 3 metros de altura nas Olimpíadas, né? Ele tem que ser considerado com azeite, com um alimento de excepcional qualidade, não é? Então, eles já estão tirando o nome extra virgem. Já vê frequência no supermercado o nome azeite tipo único. Quer dizer que ali a gente sabe que existe uma mistura com azeite que foi refinado, né? Que é um produto muito bom. O produto se destina para aquela qualidade que eu quero, né? Então, se eu quero fazer uma fritura, para que eu vou usar uma extra virgem? Eu posso usar, sim, um óleo de bagaço refinado, né? Não vou usar uma extra virgem que custa 40, 50 reais meio litro para fazer uma fritura, né? Eu posso usar o azeite refinado perfeitamente, né? Então, sem problema algum. Ok, Ricardo. Então, quem manda é o consumidor, e o consumidor tem que estar bem informado com relação ao que está no rótulo. Tem uma coisa importante para complementar ainda o Ricardo, né? Que é, independente da classificação do extra virgem, virgem único, e independente da riqueza de perfume que um super extra virgem pode ter, a qualidade da gordura é uma qualidade excelente em todos os casos, né? Então, você pode não ter os benefícios adicionais de um extra virgem, que são os biofenóis em alta quantidade, que aí tem uma ação sinérgica no corpo
e tem uma correlação muito grande com vários benefícios de saúde, anti-inflamatório, antioxidante, prevenção de Alzheimer, etc, etc. Você pode não ter isso no virgem único, ou tem em menor quantidade. Mas a qualidade da gordura continua sendo uma excelente gordura. E isso faz toda a diferença. O Cris falou em polifenóis, que eu também considero mais importante até mesmo do que a acidez, né? Só explica rapidamente, porque daqui a pouco a gente já vai conferir o quadro Rio de Azeite, não tão rapidamente assim, mas explica para nós porque é importante a questão dos polifenóis, o que ela significa no azeite. Claro, grosso modo, ali entre 97% e 99% do azeite é o ácido oleico, ou a gordura. De 1 a 3% é um conjunto de uma série de elementos, entre eles os polifenóis ou biofenóis, dependendo aí da corrente acadêmica, né? Eu prefiro chamar de biofenol, acho que é um nome mais adequado, né? E esses biofenóis são elementos produzidos pela oliveira, que quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre os benefícios deles. Mas aí tem uma coisa interessante que é justamente esse 1, 2, 3% que, além desses benefícios para a saúde, dá ao azeite o aroma que ele tem, que a gente reconhece como isso é azeite, não é óleo de soja ou não é óleo de gergelim. É isso que permite reconhecer. É isso que dá também a picância na garganta, que é um indicador de alto teor de biofenóis. Esses biofenóis é muito interessante que o mapa ele exige que seja abaixo de 20 ou 18, alguma coisa assim, né, Ricardo? Não, assim, ó, o azeite de oliva... Rapidamente, por favor, tá, Ricardo, que a gente está encerrando esse bloco, mas essa correção, por favor. Os polifenóis não chegam nem 0,1% do líquido, né? O azeite de oliva tem que variar entre 56% e 78% do estado da composição. Existem produtos majoritários, que são os óleos, né? O azeite de oliva, ele basicamente é o ácido oleico, o limnoleico e linoleico, o ômega 3, 6 e 9. Né? Os polifenóis, exatamente, são compostos minoritários, né? O esqualeno, a oleuropeína, então são compostos que, apesar de uma quantidade muito pequena, eles dão uma expressão muito grande. O Ministério da Agricultura ele não fiscaliza a questão de polifenóis, né? Porque é tão pouco e tão rico que é a quantidade que é muito difícil fazer essa... Mas não tem uma exigência sobre isso? Não portaria nada sobre isso? Isso é questão de mercado, né? Na realidade, eles presentes no azeite são importantes porque eles vão dar duas características obrigatórias, que é o frutado, o amargor e a picância. Sem eles, sem o frutado, sem o amargor e a picância, o azeite ele é desclassificado como extra virgem. Tá? Então, por exemplo, no mercado americano, você tem supermercados lá de alta classe que eles vendem pela concentração de polifenol que existe no azeite. Então, 1 litro chega a ter 1 grama. 1 grama. Em 1 litro, em 1000, pode ter 1 grama de azeite, e é um azeite excepcional. Os nossos aqui, o perfil aromático de polifenol no estado chega em torno de 0,4 gramas, né, por litro de azeite. Então, não chega nem a 1% da quantidade. Então, por isso que é considerado elementos minoritários no azeite de oliva. Porém, extremamente importante, porque eles vão dar o perfil aromático, né, deste azeite. Só aromático? Ele não tem nada também, a longevidade do azeite? Não tem essa relação? Claro, não. Também. Porque a gente... O perfil majoritário, o ácido oleico, ele é extremamente importante, que é o ômega 3, 6 e 9. Só no azeite de oliva, essas quantidades estão em equilíbrio, que é muito importante, segundo os médicos, né? O ômega 3, 6 e 9 tem que haver uma relação entre eles, né? Para ser bom para o combate ao colesterol. Né? Os polifenóis são extremamente importantes para doenças degenerativas, principalmente neurológicas. Então, Alzheimer, né, mal de Parkinson. Então, o próprio câncer, né, são doenças que atacam o nosso sistema autoimune. Então, são extremamente importantes e extremamente desejados também. Então, mas são quantidades bem menores em relação à quantidade de óleo que existe no azeite. E eles são importantes para dar o perfil, né, do extra virgem, que é o frutado, o amargor e a picância.
Muito bem, tá certo. E nós aqui sempre para trazer informações importantes, como o Ricardo trouxe agora, o Cristian, a gente tem um quadro aqui muito interessante, que é um rio de azeite, que é onde que o Sandro Marques aí nos ajuda a entender um pouco mais dessas nuances no mundo da iguaria dos azeites. Sandro. Vamos lá, hoje eu vou falar sobre intensidade de azeites. Eu vou dar uma dica prática de como é que a gente aprende a reconhecer isso em casa. Uma das formas de se classificar o azeite é pela intensidade. O azeite pode ser suave, médio ou intenso. Claro que a gente precisa de um parâmetro de comparação, mas um jeito prático de fazer isso em casa é, com o azeite dentro de um copo de prova, aproximar do nariz. Se eu preciso colocar o nariz dentro do copo de prova para sentir o aroma, deve ser um azeite suave. Se dessa distância eu já sinto o aroma, deve ser médio. E se de uma distância maior o aroma já preenche o meu nariz, deve ser um azeite intenso. Cada um tem o seu uso e na hora de preparar o seu prato, não se esqueça, não precisa ser apenas um fio, pode ser um rio de azeite. Bom, já estamos de volta. Mais o nosso agrourbano de hoje, falando sobre azeites, sobre os azeites extra virgens, sobre a questão de azeites falsificados também, né? Tem muita gente que tem dúvida a respeito disso, né? No primeiro bloco aí a gente conversou muito a respeito disso e a gente convidou o Christian Vogt, né? Que é um produtor, um olivicultor e também é proprietário da marca Milonga, para a gente também mostrar como existe, né, o produto de qualidade, da onde vem esse produto de qualidade, da onde vem o azeite extra virgem. Então, eu queria que você contasse um pouco para nós aí, para a nossa audiência, Cristian, como nasceu a Milonga, a marca e tudo. Enquanto isso, a gente tem um vídeo muito bonito, né, porque ela remete a essa questão do Rio Grande do Sul também, a questão do campo, que eu gostaria que você trouxesse para nós aí, para contar um pouco para nós, por favor. Tá, legal, Emerson. O Milonga nasceu um projeto, na verdade, quando eu comecei a me apaixonar pela olivicultura e vi essa viabilidade de fazer, e nós tínhamos uma propriedade aqui em Triunfo, né, no município, e a gente fez uns estudos para ver se era viável investir nesse local. E a gente viu que sim, né, tinha as condições climáticas e um terroir muito interessante para fazer azeites aqui. E a partir daí a gente investiu, né, nessa propriedade. Então hoje está contando em torno de 50 hectares, mas é uma propriedade relativamente nova. Ela está fazendo agora 4 anos. É a primeira floração grande que está acontecendo esse ano, né, na propriedade. Que perspectivas boas para a safra do ano que vem, acho que é para todo o estado, inclusive, né? Alguns anos atrás, eu fazendo os cursos de sommelier que eu fiz na Itália, depois fiz em Nova York também, eu comecei a me interessar, comecei a ficar amigo de uma série de olivicultores, e aí eu comecei a abrir espaço com eles se era possível fazer uma linha diferenciada. E aí eu comecei a trabalhar a marca, e aí eu busco sempre levar a arte dentro de fazer azeite, né? Eu trago uma mensagem que eu acho bem interessante lá do Robert Mondavi, que é um vitivinicultor que fica em Napa Valley, e ele fala muito sobre a questão de fazer um vinho, né, no caso do vinho para ele, né, um bom vinho, ele é uma habilidade, mas fazer um vinho de excelência é uma arte, né? E eu trago isso também para o azeite, né? Então fazer o azeite é uma arte. E fazendo esse link, eu busquei qual é a nossa maior referência em arte dentro desse nosso terroir do Pampa, principalmente, né? A região onde a gente está daqui, né? Que seria um bioma, né? Um bioma Pampa, que engloba também Uruguai e Argentina. E busquei um elemento em comum, né? De arte entre esse local, né? Esse bioma, que para mim, nitidamente, é a Milonga. Eu sou apaixonado pela música, né? Também toco, né? Sou músico, então eu trouxe essa questão da Milonga junto na marca. E a gente fez algumas referências também ao Tempo e o Vento, né? Que é a principal obra do Rio Grande do Sul, né? Literária, e de trazer o nome dos livros, né? Para
para as linhas. Então, assim, eu trouxe essa linha aqui, eu vou só mostrar aqui o exemplo. Isso aqui é uma garrafa que a gente lançou já no ano passado, esse ano ainda tem um pouco, que é a linha Continente, né? Então, essa referência Continente é referência à formação do Rio Grande do Sul, aos principais olivicultores que estão aqui. Então, a Milonga, esse projeto do Continente, foi um projeto de buscar, em alguns terroirs, algumas variedades específicas que eu entendi que se adaptaram melhor, né? Então, um exemplo de arbosana, que eu adoro, de Canguçu, acho um azeite excelente. Então, esse trabalho, essa curadoria de buscar azeites aqui dentro do estado. Então, essa foi a linha Continente. Ano que vem, a gente pretende estar lançando a linha Retrato, que é feita só em Triunfo, nessa propriedade nossa, né? Então, vai ser a primeira safra própria ali. E nos anos seguintes, a gente pretende também buscar alguma coisa junto com parcerias que já estamos trabalhando com o Uruguai e a Argentina. Então, essa é a finalidade da Milonga, tentar englobar dentro dessa arte, que é a música Milonga, que eu entendo que é um elemento em comum entre dentro desse nosso terroir, que seria o Pampa, né? Qual é a média de produção vocês anual aí, Christian? Volume de azeites? Assim, como eu falei, Emerson, a gente ali teve uma produção muito pequena por ser muito jovem o olival, né? Então, no próximo ano ele começa uma curva crescente, né? Então, ele começa já a dar 15%, 20% da capacidade, né? E assim vai incrementando 10%, 15% a cada ano, né? E aí teve algumas áreas que a gente expandiu ultimamente, então vai levar só 5 anos para produzir. Então, assim vai compensando, né? Mas a ideia é, nessa corrente de crescimento, se atingir em torno de 20 mil litros aí no futuro. Então, nos próximos 7, 8 anos, por aí, né? Nesse crescimento. Eu queria fazer uma pergunta para o Ricardo, e aí voltando um pouquinho para a questão das fraudes, né? Ficou bem claro o esforço super bacana que o Ministério da Agricultura está fazendo em montar um aparato para que a gente possa ter uma melhor vigilância desse produto. E aí uma dúvida que eu tenho faz tempo até para perguntar para o Ricardo é, no dia a dia, como é que funciona esse processo? Ele é sob denúncia? Existe um processo contínuo, aleatório? Então, assim, uma vez instalado agora o aparato, como é que é a dinâmica de averiguação dos azeites? Sandro, pode ser de qualquer forma, né? Na realidade, a gente tem sempre operações anuais, 2 operações por ano, né? Que aí a gente escolhe algumas regiões do Brasil, Goiás, Mato Grosso, Bahia, interior do Ceará. Então, hoje o Ministério possui um carro laboratório que vai no supermercado, no atacadista, no varejista, né? Como também por denúncia, né? Eu mesmo já cheguei em supermercados, eu coletei o azeite e mandei para o nosso laboratório, né? Então, depois aí começa, logicamente, um processo de localização onde é a fábrica, né? Aí, às vezes, o industrial, o embalador fica no Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro, ou mesmo Rio Grande do Sul. Aí começamos um processo. Então, vocês têm acompanhado, inclusive, na mídia, algumas repercussões, né, de indústrias fechadas, né, indústrias clandestinas sendo identificadas. Isso, com certeza, tem que ter sempre o Ministério da Agricultura por trás. Nessa linha mesmo, Ricardo, eu, ano passado, me dei o trabalho de pegar nome por nome, marca por marca, tentar identificar um pouco melhor, tentar ver de onde que veio, se era envasador, se tinha algum produtor envolvido. E, como você disse, realmente a mídia ela noticia muito essa questão dos azeites falsificados, mas o que eu sinto, né, é que muitas vezes essa divulgação ela é de uma forma tão ampla que acaba pegando geral, assim, sabe? E muitas vezes, para aquela pessoa que não tem um pouco de conhecimento, ela já fica na dúvida, né? E eu falo isso no depoimento de que tem um corpo a corpo com o consumidor, que ele já acha. E muitas vezes, eu sei que é difícil para o mapa detalhar mais onde que acontecem essas falsificações. Principalmente quando aconteceu 20 rótulos, eu vejo que o consumidor se assusta com isso, né? Mas nesse trabalho que a gente fez, eu identifiquei que não tinha nenhum produtor. Eram predominantemente envasadores, assim, né? Eu acho que é importante que a gente deixe claro aqui isso, né? Que como aquela pergunta que ele fez anteriormente, né? Eu acho que
o consumidor, em relação aos azeites gaúchos, ele pode ficar tranquilo que não tem falsificação, assim, ao menos ainda não foi ainda nada ainda registrado pelo mapa, pelo que eu pude acompanhar, né? Com certeza, né? A gente primeiro, assim, as ações do Ministério da Agricultura são sempre silenciosas, né? A gente evita dar publicidade, né? Até quando é encontrado alguma irregularidade, indústrias são fechadas. O Ministério, geralmente, ele é bastante restritivo, né? Na questão de informações. Mas eu posso afirmar que a grande parte das falsificações, das fraudes que encontramos, né, são em azeites embalados no Brasil, né, importados de algum país, né, e nessa indústria aí mistura óleo de soja, óleo de canola, né, óleos mais baratos, para poder vender. Eu reitero que não são fraudes contra a saúde humana, que ninguém vai morrer, né, por ingerir óleo de soja ao invés de óleo de azeite de oliva, né? Mas é uma fraude econômica, porque no momento que está melhor comprar, o óleo de soja custa R$2, R$3, né? E o azeite de oliva custa bem mais, né? Então é uma fraude econômica. Com relação aos azeites do Rio Grande do Sul, eles sofrem também fiscalizações, é comum, né? A gente está fiscalizando e até o momento encontramos, obviamente, problemas. Ele não é mais extra virgem, botou um prazo de validade muito longo, então se deteriorou um pouco, né? Então ele não é mais extra virgem, mas é um azeite virgem. Ok, né? Não são fraudes grosseiras, nem mistura de óleos, né? O que também nos deixa com bastante alegria, né? Porque estamos fazendo o trabalho correto. E por outro lado também, como é um azeite gaúcho muito bom, ele pode ser também comprado por embaladores agora, né? E misturado com óleo de soja e colocado um rótulo diferente, né? Então a gente tem que ficar também ligado quando se compra um volume maior de azeite de algum produtor por alguma indústria. Então estudos são situações que a gente tem que ficar sempre ligados, tá? Obviamente a gente não pode afirmar, né? Porque há casos bons e casos ruins, mas eu acho que um indicador, né, depois de toda essa conversa que pode ser um pouco técnica, para a gente entrar um pouquinho em questões práticas para o consumidor, eu acho que uma regra geral é dar uma olhadinha no rótulo, né? O Ricardo reiterou várias vezes, rótulo é importante, dá uma olhadinha no rótulo e vê essa história de produzido fora do Brasil e envasado aqui. De novo, não estou afirmando que todos os azeites que passam por esse processo são fraudados, mas existe estatisticamente uma possibilidade maior de que ocorra fraude se eu estou trazendo azeite de lá da Europa, colocando aqui e invasando. Então, é um ponto de atenção. Christian, esses aspectos aí, eu acho que para vocês aí no Milonga, da falsificação, é mais fica no universo de vocês, né? Mas eu acho que o foco de vocês já é muito mais, né? As preocupações é atingir um mercado diferenciado, né? E aí eu queria saber contigo, assim, como que vocês fazem essa questão da distribuição, esse contato com o consumidor? Uhum. Não, certo, é exatamente isso, Emerson. A gente tenta não focar muito nessa questão do rótulo, que a gente sabe que é muito importante, né? Mas a gente tenta focar nessa questão sensorial, principalmente indicar como usar o azeite, como identificar por conta própria se ele é adulterado ou não. Óbvio que não vai ter uma conclusão, mas assim, as pessoas já conseguem, depois de fazendo qualquer curso, pode ser online, pode ser uma aula, é muito rápido. O pessoal, como ela está muito acostumada às vezes com azeites que já são azeites que não deveriam ser classificados como extra virgem, que é a grande maioria que está na prateleira do mercado, eu tô falando por mim, tá, Ricardo? Mas assim, porque a gente... Se tiver alguma denúncia, pode fazer, viu? Meu telefone tá, meu e-mail também. Não, mas é que realmente, assim, eu acho que a gente não concorre diretamente com essa classe, né? Como o Emerson está falando, a gente tenta se diferenciar para uma qualidade muito superior. Então, como é que a gente faz isso? É educando, é pelas mídias sociais, trazendo os clientes, fazendo eventos. O próprio Ibroliva agora está patrocinando uma série de eventos, e também o material que o Sandro tem feito é de excelente qualidade para educar o consumidor cada vez mais. A gente sabe que é um caminho longo, não é uma coisa que tu pode
simples da noite para o dia fazer uma mudança. Então, assim, aos poucos, conforme está aumentando a produção, né, do Brasil, né, em azeites, né, consequentemente a gente tem que conseguir educar melhor o consumidor para ele entender que esse é um azeite superior. E eu falo com segurança que o azeite produzido aqui, ele tem um custo-benefício assim excelente mesmo, assim, porque eu viajei já para vários lugares, eu já fui em diversos produtores pequenos, seja na Itália, na Espanha. Agora, azeite com a qualidade que a gente encontra aqui, é difícil conseguir. Lá o preço também é alto. O pessoal tem reclamado que o preço aqui às vezes é alto, o nosso azeite, né? Mas aqui a gente opta por isso, né? Opta por colher uma fruta muito mais verde, onde vai dar um volume muito menor de azeite. A gente opta uma série de práticas, né? Não, aqui já não é um estado, o nosso clima já não é propício para super intensivo. Tem uma série de vantagens fazendo, não utilizando a olivais super intensivo, onde a gente tem uma insolação maior, né? Então, teoricamente, vai dar um azeite melhor. Nós temos uma disponibilidade de matéria orgânica, que já está cada vez mais comprovado que a qualidade do azeite tem uma boa ligação com matéria orgânica. Então, a gente tem feito uma série de estudos em que em locais que são extremamente áridos, onde toda adubação é feita via químico, né, ele vai ficar com um perfil muito simples, né, de azeite, né, e a gente consegue isso aqui, fazer um azeite de extrema qualidade, né, perto do nosso consumidor, que isso é extremamente importante. Até o Ricardo antes falou, quanto mais jovem, melhor. Então, a gente tem essa grande vantagem. Para importar azeite de fora, para conseguir ser competitivo, muitas vezes tem que comprar em volumes muito grandes, isso toma tempo, vai entrar em navio, vai levar meses, vai entrar numa distribuidora, então até bater no consumidor vai demorar muito. Então a gente tem essa grande vantagem, né, de estar perto do nosso consumidor, e o nosso foco é o mercado brasileiro. Ô Cris, deixa eu só pegar um gancho de uma coisa que você falou, que talvez para a nossa audiência não seja clara. Você mencionou o super intensivo, né, que é uma das maneiras de se cultivar oliveiras. Você falou, aqui no Rio Grande do Sul não dá para fazer. Explica um pouquinho, não precisa entrar em tecnicalidade, mas o que é super intensivo? Super intensivo a gente chama, parece um cafezal, assim, né? Então, onde fica tudo alinhado em seto, que falam em espanhol, se coloca de 1.200, 1.900 até mudas por hectare, né? Então, ela é uma maneira que tu mecaniza 100% praticamente do olival, feito basicamente com máquinas, né? Precisa de uma área muito grande para justificar. O Rio Grande do Sul normalmente já não é propício para grandes áreas cultiváveis, como nós estamos falando de 1.000, 2.000 hectares, né? Nós temos a questão do solo, então para corrigir isso, 2.000 hectares seria uma infinidade de investimento para conseguir adequar o pH para essas condições. Então, assim, tem pessoas fazendo, né? Eu não acho que seja um problema, mas a questão principalmente aqui da chuva, como o Rio Grande do Sul, o índice pluviométrico é extremamente elevado para os padrões do Mediterrâneo, onde a oliveira é cultivada, acaba que ela cresce demais. Então, ela começa, com pouco tempo, ela vai se dar uma densidade muito alta, e a tendência é não se justificar financeiramente fazer esse tipo de investimento. Então, a gente opta por olivais que a gente chama intensivo, onde vai em torno de 280, 270, 320 plantas por hectare, mais ou menos, né? Onde a gente faz uma semi-mecanização, né? Então, a poda toda tem que ser manual, não tem como ser mecanizado, mas parte da colheita pode ser feita, então, mecanizada. Então, a gente consegue ter uma relação custo-benefício boa, fazendo esse tipo de investimento aqui. Legal, o Cris nos deu uma ideia aí, porque que também é um produto diferenciado, né? Olha quanta coisa, quantos processos, né? Até muitas coisas, até manuais, são feitas até chegar ao consumidor. Ricardo, o que a gente pode dizer que o MAPA vem realizando? Vamos até recuperar algumas coisas. Para o consumidor, a gente que tem um contato, como eu disse, direto com o consumidor na Feira do Azeite em Porto Alegre, acontece sempre no primeiro sábado de cada mês. Quem está nos acompanhando aí, né, pode ir lá conhecer vários produtores, são mais de 10 produtores, às vezes chegam até 20 produtores de vários municípios do estado, que levam suas marcas lá para apresentar um público, muito mais com o propósito de até fazer esse trabalho de educação, né? E também todo mundo pode chegar lá, quando não tinha pandemia, existia até degustação. Hoje só dá para chegar lá, comprar, levar para casa, mas com certeza é aquele tipo de coisa que dá para levar de olho fechado, que todos que tem lá têm muita qualidade. E eu te pergunto, então, Ricardo, o que as ações aí do MAPA aí para deixar esses
consumidores tranquilos em relação a essas notícias quando eles veem, né, sobre azeite falsificado. Eu imagino que o MAPA está trabalhando cada vez mais com ações e políticas, né, e também para evitar esse tipo de falsificação, né? Na realidade, né, a gente tem dois viés. O viés polícia, né, para coibir a fraude, né, que eu acho que é um viés bastante forte, exatamente evitar a fraude mais grosseira, né, e outra, a questão de fomento, né, que inclusive é o setor que eu trabalho, que é a questão de educação, né. Então a gente tem um grupo de trabalho. Esse ano nós paramos por causa da pandemia, mas a gente chega a fazer 6, 7 cursos por ano, né? E são pessoas do Ministério da Agricultura, da Universidade Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre, professores, né? São cursos para formar esses técnicos para identificar as fraudes, é isso? O que a gente chama de curso de iniciação à análise sensorial, né? Então, é uma tarde, né? Quem faz o evento normalmente faz seus convidados. Os convidados são da pessoa ou da entidade que está convidando. Por exemplo, a Sociedade Gastronômica da cidade de Pelotas, né? Tem lá 20 convidados e nos chama, a gente chega com o pessoal, é gratuito, né? A coisa que a gente cobra são pelos azeites, né? Então, eu sou pesquisador da Embrapa, né? Os professores da UXPA e o pessoal do Ministério que chegou lá e passamos uma tarde, né? Inclusive, é um curso bastante agradável, bastante procurado, por sinal. Só não faz mais porque a gente não temos pernas, né, para isso, né? Mas então agimos de dois lados, né? Ao lado do coibir, né? A questão da educação também, que é louvável essa questão essa feira mensal da Secretaria da Agricultura, que é onde o consumidor tem a oportunidade de entrar em contato direto com aquele produtor que vai vender olho no olho, né, para as pessoas, né? Que ótimo. Sandro, a receita de hoje vai azeite também? A receita de hoje vai azeite. Eu tenho uma pergunta para você, Emerson. Diga lá. Como essa é uma receita rápida, né? Enquanto a gente estava conversando, aqui no Ela Cozinha, em 15 minutos, ela já fica num ponto gostoso, né? O segredo por falar na receita, que foto, né? Se a gente tiver aí de novo, a gente vai mostrar aí que foto linda que ficou. Desculpe te interromper. Não, imagina. Então, olha só, aqui no Cozinha Rápido, o segredo é cozinhar ela na água com um pouquinho de sal, porque aí ela já fica no sabor adequado. Não sei se você viu aqui no meio do programa, eu abri a janela, porque chegou uma frente fria aqui em São Paulo, deve ter vindo aí do sul, e eu estou com resfriador natural. Então, eu deixei ela resfriando enquanto a gente estava falando, já montei a salada. Então, olha aqui. Está aqui completamente verão, né, ou primavera. Agora, a pergunta, Emerson, é a seguinte, baseada em mais de 10 programas que a gente fez, falando sobre o agro e a cidade, o que é que a gente vai acrescentar aqui para finalizar esse tabule? Mel? Não. Não! Um rio de azeite! Um rio de azeite! Claro. Eu me desconcentrei. Foi de propósito, né, Emerson? Cris, olha só, a gente está se aproximando no final do programa e a gente também falou aqui de várias dúvidas dos consumidores, e uma delas também é onde encontrar os azeites. Falamos da feira, mas também quem não pode ir na feira, onde encontrar e onde encontrar os azeites da Milonga. Certo. A gente hoje está comercializando só online, né? Então, no nosso site, que é www.azeitemilonga.com.br. Praticamente esgotado esse ano, porque foi um ano muito pequeno. A gente teve essa questão da pandemia que me afetou principalmente. A ideia era lançar essa linha do arquipélago esse ano, então eu tinha viagens marcadas para a Argentina, tivemos que cancelar. A safra foi muito ruim também no Uruguai, né? Então, a gente está com uma safra muito pequena, mas a maioria dos produtores, eu vou falar até por todos, praticamente estão hoje vendendo via e-commerce, que eu acho uma maneira muito interessante, que no próprio site pode encontrar as informações. Praticamente todos os consumidores, todos os produtores, eles acabam informando sobre o seu produto no próprio site, estão sempre disponível também para qualquer dúvida que o consumidor tiver, né, sobre o produto.
Acho que é a melhor maneira de encontrar. Que legal, Cristian. A gente vai precisar fazer uns outros programas aí para te contar um pouco dessas histórias de viagens também. A gente está acompanhando um rio de azeite agora, que o Sandro está nos mostrando. E, Ricardo, a gente está se aproximando do final do programa. Eu queria te agradecer muito sobre as informações que tu trouxe, essa tranquilização de saber que o MAPA está trabalhando aí para garantir a qualidade desses azeites. Eu te agradeço muito pela presença, viu? E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui e também me disponibilizo quando quiserem, né, estamos às ordens, né? Tanto eu quanto os meus colegas, né, que compõem esse grupo. Isso, olha só, quem gostaria de mandar algum e-mail sobre uma denúncia, uma suspeita de azeite, tudo, ele mandaria para qual e-mail? Você teria algum e-mail para que a gente pudesse enviar? Olha, pode mandar direto para o gabinete, né, ddr-rs@agricultura.gov.br. Perfeito. ddr-rs@agricultura.gov.br. Tá, então vamos repetir direitinho, então, para ficar bem claro. DDR, Divisão de Desenvolvimento Rural, -rs, @agricultura.gov.br. Importante, muito obrigado, né? Sempre é um canal de comunicação, é importante a gente deixar. Sandro Marques, até uma próxima oportunidade. E um rio de azeite, deguste aí essa maravilha. Vamos lá, obrigado, pessoal. Vamos em frente.